nasci em Santos, sou filho de engenheiro mecânico e desenhista. Meu pai sempre desenhou. Criança, tinha os cadernos dele de desenho que eu ficava copiando. E virou, meu pai tinha vários caderninhos com desenhos de super-homem, com histórias dele em quadrinhos, com rascunhos, etc. E eu comecei a copiar aquilo e tentar desenhar igual ele, né? Isso virou um... Depois eu comecei a ter meus próprios cadernos, né? Então, meu pai me ensinou a desenhar muito pequeno, ponto de fuga, linha no horizonte, essas coisas, né? E a minha vida foi, vim para São Paulo, sempre gostei muito de arte, história, sempre fui péssimo em matemática. E sempre com desenho, assim, sempre, eu lembro de criança, assim, eu ficava na aula desenhando, e meus amigos pediam para desenhar o Sonic, por exemplo. Eu era o que desenhava o melhor Sonic de todos, correndo, assim. Lembro uma vez eu fiz um Sonic para cada amigo da sala, fiz uns 30 Sonic, meu pai deve lembrar disso. Comprei um monte de folha grande e desenhava o Sonic, assim. Nossa, a molecada pirava, dei um para cada um da sala. Que legal. Então, mais do que a arte em si, o desenho, ele sempre esteve muito presente na minha vida. Em todos os momentos da minha vida, o desenho esteve ali. Então hoje eu me considero, na verdade, mais um desenhista do que um artista ou um designer, eu sou um desenhista. Eu desenho coisas, assim, em diversos níveis. Aqui, ele chama Rockbox, é uma caixa, e esse trabalho é especial porque foi onde tudo começou. Né? Assim, você já pintava há muito tempo, já tinha quadros vendidos, mas eu não tinha ainda um jeito meu de desenhar, o que eu gostava de fazer. E aqui, chama Rua Nova, essa produtora, a gente se conheceu porque tinha alguns quadros na agência que eu trabalhava, e aí o Thomas, né? Thomas Roth chegou pra mim um dia lá na agência e falou: nossa, me dá um quadro, me vende um quadro. E eu falei: vamos, lógico. E esse quadro virou, a ideia do quadro virou um mural, depois virou, na verdade, uma instalação. É uma sala quadrada com todas as paredes desenhadas, o teto, que fica bem no meio da passagem dessa produtora, né? E foi onde foi o ponto de virada, assim, um pouco da minha vida, assim, profissional principalmente. O jeito que eu levava o trabalho, o conceito de trabalho. E aqui virou uma casa também, onde eu tenho amigos de verdade, a gente conversa sempre, eu pergunto coisas para eles, a gente viaja junto. É um lugar especial, assim, eu acho que eu mudei um pouco a história dessa empresa, essa empresa mudou um pouco a minha história, as pessoas que estão nela. Fazem parte da minha vida. Então, eu tenho uma ideia inicial, assim, eu sei aonde, os pontos que eu vou começar, até onde eu vou um pouco, ali, eu tenho uma ideia do campo semântico que eu vou atingir, que eu vou me utilizar nessa obra, né? O campo semântico, eu digo, são os ícones que eu vou trabalhar, que universo eu vou abranger dentro desse meu novo desenho, mas a criação ela vai indo mesmo, o recheio, né, ele é feito na hora, assim, eu vou meio que pirando e não quero botar isso aqui, encaixa legal. São mini momentinhos, né, eu gosto da ideia de você criar um negócio que ao mesmo tempo que ele é grande, ele confunde um pouco, ele também é organizado, você tem uma relação métrica, nesse ambiente tem uma relação métrica das coisas nas paredes, assim, uma certa proporção inconsciente que eu apliquei que gera uma harmonia. Ótimo, ele é bagunçado, mas ele tem ele tem um certo equilíbrio mesmo na grossura da linha, a disposição de objetos, o tamanho deles, isso gera uma impressão para quem está vendo pela primeira vez que ajuda ela inconscientemente a navegar pela obra, né, de certa forma. Então, o caos ele é boa parte do meu estudo, na verdade. Quando você pinta, você desenha, cada um que a gente chama de estilo, né, o estilo desse desenhista, desse artista, o estilo desse cantor, o estilo desse profissional, isso na verdade é um pouco do seu desafio próprio em relação ao trabalho. Eu gosto muito de organizar o caos das coisas, mas deixar que eles continuem caóticos, mas de certa forma permitir um acesso mais fácil a todos os conceitos que estão flutuantes
nesse universo caótico que está sendo apresentado, como essa obra, por exemplo. Eu fiz esse trabalho e postei ele, né, e aí um cara me falou, meu, tem gente na China, tem cara que conhece chinês falando do seu trabalho e compartilhando ele. Depois disso, na verdade, os pedidos que já existiam aumentavam, telas, murais, etc. Mas agora havia algo definido. A pessoa sabia o que ela ia receber de fato, ela entendia que é isso que é o trabalho, o que esse cara faz. Então ficou muito mais fácil fechar mais coisas, escolher melhor os trabalhos mais legais. É o principal. Então, assim, por mais que hoje eu faça mochilas, etc., tenho uma relação com a Cestine, que eu tenho uma parceria com eles muito legal. Estamos lançando a segunda coleção agora, de mochilas e malas de viagem. A primeira coleção de malas de viagem e a segunda de mochilas. No passado foi mochilas. Por mais que eu faça coisas que são inseridas em produtos, isso me dá respiro para conseguir criar minhas próprias coisas. Eu fiz com a minha relação com o mercado e com as pessoas que se interessam por arte, eu acho que é o maior prêmio que eu conquistei na minha vida. Eu tenho uma relação muito boa, eles acabam virando... Eu não misturo trabalho e vida pessoal, eu não separo trabalho e vida pessoal, eu misturo as coisas um pouco, de jeito. E essas pessoas acabam entrando na minha vida e de forma pessoal mesmo. Então é uma empresa que chama Vimera que criou essa ação. Eu tenho amigos lá dentro, que eu já conhecia antes de conhecer a empresa, e eles vão falando comigo, vão tentando encaixar trabalhos que tivessem a ver, etc. E esse rolou. A gente fez uma vitrine, fiquei 3 dias desenhando a vitrine do Marc Jacobs, junto com as roupas, etc. Ali, com os modelos, né? E foi muito divertido, porque as pessoas paravam e ficavam olhando, tirando foto, parecia uma coisa simples. Eu gosto muito de coisas simples, mas que às vezes as pessoas olham e falam assim, pô, é diferente, né? Mas é simples no final, sabe? O Walt Disney virou Walt Disney com base nessa mágica. Ele começou, ele evolucionou os processos de animação, etc., que eram experimentais apenas na época. E ele trouxe isso para o mundo real. Né? E essa mágica de ver aquela coisa acontecendo, você não entender como se faz, mas ao mesmo tempo é simples. Ao mesmo tempo você vê aquilo do produto final e é simples. Eu gosto muito da linha, né? E o poder do contraste eu acho que funciona muito bem assim, para contar histórias. Mas o preto e branco ele me encanta assim, como projeto visual mesmo. Apesar que eu já criei peças que eu sou apaixonado, coloridos, etc., mas eu ainda prefiro um pouco o trabalho de poucas cores, não só preto e branco, mas um preto e amarelo, um vermelho e bege, sabe? Eu gosto bastante quando são poucas cores sendo utilizadas. A minha parte de muralismo, assim, de murais, ela é 99,9% interna. Eu fiz, creio que 2 trabalhos exteriores, assim. Uma questão de uma opção pessoal minha mesmo. Trabalhar mais calmo, recluso, em silêncio, sabe? Eu tenho mais familiaridade com isso. Eu gosto muito de fazer coisas para pessoas físicas também. Então eu já fiz algumas vezes também. É bem dividido, tem empresas, tem pessoas físicas. Mas as empresas acabam tendo mais estrutura para fazer trabalhos mais ambiciosos, que é justamente o que eu realmente gosto, de coisas bem grandes, sabe, que demoram mais tempo, que necessitam até um planejamento mesmo, de execução daquilo. Então as empresas acabam, por isso que eu acabei tendo mais empatia com empresas, etc., por essa questão deles realmente terem essa fome de coisas maiores, assim, sabe? A casa de uma pessoa geralmente é uma coisa menor, então acaba vendendo mais telas, objetos mais simples até, e que funciona legal também. Para esse mercado eu acho que uma tela às vezes é melhor do que um mural. Uma casa de uma pessoa, ela pode trocar de lugar, ela pode mudar, se ela muda de casa, ela leva junto. É uma consequência, né, da própria forma como as pessoas estão consumindo as coisas, né? Hoje em dia já temos aí 30 anos de ação forte da internet, né, na cabeça das pessoas, as gerações novas que vieram.
Então, o método de consumo mudou um pouco, as pessoas consomem diferente agora, né? E você tem a cultura da customização, que tomou uma forma bem mais expressiva nos últimos 10 anos. A prototipagem em si, pela tecnologia, se tornou uma coisa muito mais rápida. Antigamente, para você lançar um produto, testar uma coisa nova, em qualquer setor, na arte, no design, na música, você testar uma coisa nova era mais demorado, porque o processo era mais analógico. Os mercados eram atingidos de forma mais analógica. Então demorava para você entender se algo dava certo ou não. Você quer ser artista, então para você começar era muito difícil, porque você não tinha a internet, você tinha as páginas amarelas e seus tipos de pessoas. Então hoje não. Você tem o que a gente chama de cauda longa, né? Que é o fato da internet permitir que mais pessoas vejam pequenos trabalhos, pequenas coisas que pequenas pessoas estão fazendo em pequenos lugares isolados. Só que uma pessoa na China agora pode ver o que um cara faz no interior de Minas. Isso a gente chama de cauda longa. Que é um exemplo. Que você consegue vender, para elas até coisas. Então você hoje compra parafuso de um cara do interior da China. E não mais aquele cara em Guaxupé, que é um cara que você conhece, que aqui demora 3 horas para chegar. Então isso mudou a cabeça das pessoas. Elas permitem ter coisas diferentes. Sabe? Se você tá meio sem grana para comprar um mural mesmo de alguém, uma obra de arte, você pode comprar uma print pela internet. Então as pessoas estão mais abertas realmente a esse tipo de coisa. Tentando, nesse momento, pensar um pouco mais sobre as coisas, tirar um pouco do freio, botar o pé no freio um pouco na relação a ficar criando muitas obras, sabe assim? E pelo menos esse ano, pensar um pouco mais para fazer elas, pensar as coisas com mais calma, sabe? Dar valor a coisas mais relacionadas à tecnologia, eu gosto muito. Então quero me aprofundar com minha impressão 3D, criar coisas mais relacionadas a isso. Talvez trabalhar um pouco com light design, que você pega a luz, cria formas com a luz, usa a luz de alguma forma. E o digital também, me aproximar mais ainda do digital. E depois que eu entender esse mundo, eu trazer o afeito à mão mais. Então quem sabe ter um desenho animado mais pra frente, produzir uma animação mesmo, com os meus personagens. Enquanto isso eu vou pintando meus quadros e aprendendo combinações novas de cor, combinações novas de forma.